Olá, nobres vassalos, eu sou o príncipe Lukavic, Possalski, Lucas Docas, e aqui estamos com mais um Docas Responde. E por que mais um Docas Responde? Porque nós temos perguntas a rodo, perguntas e comentários a rodo dos últimos tempos, e eu vou respondê-los, obviamente, né? Porque eu acredito que seja importante, mesmo porque vocês me perguntaram ou comentaram alguma coisa comigo. Então eu acredito que seja uma coisa boa manter a comunicação com vocês. Esse é um grande motivo pelo qual temos Docas Responde. Porque eu deixei acumular um monte de coisa e agora vamos responder um por um pessoalmente aqui falando, para não ficar uma coisa tão sem empatia só em mensagem de texto. Lógico, eu gosto de responder com texto também, quando é uma coisa ou outra só, pontualmente, mas quando junta muitos comentários eu prefiro fazer isso, acho que é mais interessante, né? Então, vamos ao que interessa, aos comentários de hoje, porque acredito que depois desse aqui ainda vai caber mais um para poder zerar os comentários aí e voltarmos só à sequência normal de vídeos do canal. Leonardo Lando. Outro dia escutei Helvege, da Cosmologia Nórdica. Apaguei as luzes da casa e andei por Hel. Foi mágico. Olha, eu acredito. Experiências com as divindades antigas são sempre coisas muito legais. Nós sempre temos muito a aprender deles. E eles estão à nossa volta. Às vezes temos mais dificuldade para vê-los, mas eles sempre estão à nossa volta. Independente do tipo de divindade pagã que acreditamos. Wagner Luiz. Quer dizer então que posso criar um exército, derrubar Maduro da Venezuela, libertando o povo e proclamando independência e fundando meu império? Meu império? Exatamente. Pode e faria um grande favor à humanidade se fizesse isso. Que mais pessoas pensem em derrubar governos nacionais problemáticos. Não problemáticos também, mas os problemáticos é mais fácil, né? Para instaurarem seus pequenos reinos e trazerem liberdade ao mundo. Sim, um mundo com vários pequenos reinos feudais é um mundo mais livre. Apesar de muita gente, talvez por ignorância histórica ou por uma má compreensão do que foi o período medieval, acredite realmente que o Estado Nacional moderno é algum avanço na liberdade. Quando na verdade, digamos que só piorou a coisa de lá pra cá. Tiago Herculano. Neopaganismo está cheio de esquerdistas liberais. Olha, eu não vou mentir e... Sim, tem muito esquerdista liberal, somente entre os wiccas aí da vida. Mas o que acontece é que os neopaganismos e paganismos no geral tendem a atrair pessoas mais liberais, sejam liberais de esquerda, de direita, sejam os anarquistas, os ANCAP, seja o que for. Essas religiões tendem a atrair pessoas com pensamentos mais voltados para a liberdade, assim. Pessoas que procurem algo com menos hierarquia, menos regras, menos, vamos dizer, menos burocracia, menos... O paganismo tem essa tendência de atrair esse tipo de gente, seja de esquerda ou de direita, ou... não importa. Eles tendem a atrair pessoas menos voltadas para uma crença em um estado totalitário, ou crença em autoridade no geral. Eles tendem a atrair pessoas que não curtem muito autoridade, né? Faz parte um pouco do paganismo. Agora, antigamente era muito mais normal as pessoas que não curtiam autoridade ser de esquerda. Hoje já tem uma tendência mais para a direita. Mas enfim, paganismo e neopaganismo sempre vai estar cheio dessas pessoas que não curtem autoridade. RCDEBNC. Los húngaros são um grupo à parte? Então... Um cara, não sei de que país que ele não é brasileiro por ter escrito em espanhol, agora não sei qual a origem real dele, mas enfim, independente disso, a gente consegue compreender porque espanhol é uma língua muito parecida com a nossa. Ele falou aqui que se os húngaros são um grupo à parte. Tem até uma pergunta mais pra frente sobre isso também, né? Os húngaros, só respondendo a pergunta rapidamente, porque depois na outra eu vou entrar mais a fundo nesse assunto, eles na verdade são asiáticos, mongóis, chineses, siberianos. Eles vieram quando a dinastia Qing começou a expandir seu reino por toda a Eurásia, chegando à Rússia e posteriormente até a Europa em si. Então, eles são asiáticos, que depois se mesclaram com os povos nativos daquela região e se tornaram um grupo à parte, como você bem disse. Tem gente que diz que eles têm parentesco com os finlandeses. É verdade, porque na Rússia antiga, né, esse povo também se estabeleceu lá. Então, eles são meio que uma mescla aí. Shiva Mari. Muito obrigado por compartilhar este conhecimento. Obrigado eu por curtir o conhecimento que eu tento passar aqui. Eu sei que infelizmente nem todos... Não, infelizmente não, vamos ser sinceros. Eu sei que a Idade Média é um tema complexo e as coisas que aconteceram nela também. E as pessoas geralmente têm assuntos específicos pelos quais elas se interessam mais. Eu tenho sempre a compartilhar todos os conhecimentos possíveis que eu tenho sobre isso, porque eu acredito que seja uma coisa legal e principalmente vai formar essa comunidade de todos que gostam desse assunto. Fico feliz que esteja curtindo o conhecimento. Matthew, cheguei. Seja bem-vindo, nobre Matthew, grande amigo e membro da Ordem da Cavalaria do Feudo. Luiz Eduardo. Lugar lindo, as paisagens europeias são inigualáveis.
Realmente, as paisagens europeias são uma coisa de tirar o fôlego. Principalmente as da Áustria e da Eslovênia. Nossa, esses dois aí, acho que tem as paisagens mais bonitas da Europa, esses dois países. Mas sim, tudo é lindo lá no geral. Com exceção das cidades grandes e das áreas modernas delas, que aí já a coisa fica meio que nem aqui no Brasil mesmo. Mas fora isso, sim, a parte histórica, nossa, tudo lindo. Paisagens de campo, também, tudo lindo mesmo. Não tem nem o que negar. Sérgio Momile Júnior. Conhecimento é libertador. Realmente, o conhecimento é uma coisa libertadora mesmo. E mesmo porque o conhecimento verdadeiro é muito escondido das pessoas aqui ainda no Brasil. Eu sei que você comentou isso no vídeo sobre os servos, que por sinal, foi um vídeo bem profundo, mas que eu acho que eu deveria ter feito ele de forma melhor, para ficar mais bonito. Porque eu fiz no carro ali, numa época conturbada da minha vida, que eu lembro que eu não conseguia nem gravar direito parado num canto. E hoje, revendo, acredito até que esse vídeo deveria ter sido feito de uma forma muito melhor, né? Mas, enfim, o conhecimento é uma coisa libertadora, né? Quantas coisas idiotas a gente não acredita como foi o passado, sem sequer saber o mínimo sobre elas, meramente porque nas escolas regularizadas pelo MEC a gente aprende um monte de coisa que não condiz com a realidade, ou quando condiz com um pedacinho dela e a gente leva isso à generalização para um todo. Sim, o conhecimento profundo é algo realmente libertador. E eu espero poder passar mais dele para vocês aqui. Miguel Luciano, JB. O paganismo eslavo não é aberto para todos? Na verdade, não só o paganismo eslavo, como qualquer paganismo que eu saiba. Paganismo geralmente é uma religião não institucionalizada, o que significa que não há sacerdotes, não tem um batizado para você dizer, não, agora eu sou pagão, nem tem no cristianismo. Não, você é porque você acredita, porque você segue, porque você pratica. O negócio é livre e ninguém vai tentar te impor isso. Uma forma exata de seguir o paganismo. Existe o livro de Veres, no caso do paganismo eslavo, para você tomar como referência, mas não vai ter nenhum sacerdote aí para falar, não, você está pecando. Não, você não pode porque você fez isso. O paganismo, no geral, é uma religião aberta, independente do tipo de paganismo que você segue. Luiz Guilherme Moreira Salles. Olá, Príncipe Lucavic. Show de bola. Seu canal. Gostei. Fico feliz que tenha gostado, nobre amigo. É uma honra poder fazer um bom conteúdo para todos vocês. Douglas Luiz Lemos Silva. Gostei do vídeo. Obrigado. Fico feliz que tenha gostado do conteúdo. Julian Lisnichuk. Onde conseguiu o anel? Foi difícil? Obrigado pelo vídeo. Primeiro situando, é o vídeo sobre o que era Colovrato. Bom, eu consegui o anel assim como consegui meus pingentes e coisas do tipo, em um vendedor do AliExpress. O AliExpress, vocês sabem, ele é um mercado livre de nível global, que tem gente de todos os países do mundo vendendo e comprando dele. A maioria dos vendedores está na China, mas vira e mexe, para algumas coisas específicas você encontra vendedores de outros países também. No caso, eu comprei de uma loja, um vendedor, que ele colocava o nome dele como Viking. É uma loja da Rússia, de artigos pagãos. Tudo que eu comprei foi desse cara aí. Em geral, os preços são muito bons e os produtos também. Jonathan Canuto. Vídeo sobre artes marciais medievais seria muito interessante. Olha, eu concordo. E eu quero poder gravar mais sobre artes marciais medievais. Há muito tempo atrás eu gravei uns vídeos explicando o que era as técnicas de luta de EMA e HMB do mestre, tanto do mestre Fiore quanto do Lieutenauer. Fiz alguns vídeos de prática demonstrando algumas técnicas deles. Mas realmente eu gostaria de gravar mais sobre isso. E gravar também, não só com... Às vezes que eu gravei eu e minha noiva aqui, a gente gravou com a espada de espuma, gravou de uma forma improvisada. Eu lembro que foi numa época em que a gente ainda não morava juntos, então... E não tinha o feudo também, então a gente acabou gravando perto da casa da minha mãe, mas agora acho que o feudo tá ficando legal, qualquer hora eu gravo com ela lá dentro. A única coisa é preparar equipamentos legais pra ter os dois bem equipados e conseguir fazer demonstrações melhores. Mas sim, tem interesse de fazer mais vídeos sobre artes marciais medievais. Assunto muito interessante. Sir Lepicolito. Pomeranos e eslavos eram parentes? Na verdade, assim, pomeranos eles eram uma variação dos eslavos da Polônia. E você percebe a origem dos pomeranos como eslavos, porque você vê muitos traços de língua eslava na língua pomerana. Agora, eles eram 100% eslavos puros? Aquela coisa, povo de fronteira sempre tem mescla, né? É complicado você querer que um povo de fronteira seja 100% puro. Mas, se eles fossem realmente germânicos, eles seriam saxões quase. Como eles não são. Bom, vamos ao próximo. Luiz Guilherme Moreira Salles. Queria saber sobre a diferença religiosa entre Áustria e Alemanha. Olha, cara, você tocou num ponto muito interessante aqui. Porque, cara, chega a ser bizarro.
apesar de a gente dizer que a Alemanha e a Áustria ambos são povos germânicos, coisa assim, eles são, no geral, muito diferentes de forma religiosa. E essa tendência é relativamente antiga, né? Porque os alemães, pelo menos os alemães do norte, eles são os teutos, enquanto os alemães do sul e a Áustria são os godos. São dois povos diferentes. A gente acaba juntando os dois, chamando os dois de germânicos, mas na verdade eles deveriam ser dois grupos étnicos diferentes até, né? Porque apesar de ter algumas semelhanças, algumas coisas em comum, principalmente em traço linguístico, de todo o resto eles são muito diferentes entre si. E quando eu fui para a Alemanha e para a Áustria em especial, eu vi isso na prática. Porque se você for para o norte da Alemanha, você vê que o povo é muito loiro. É muito normal gente loira. Você vai para o sul da Alemanha, a gente loira já se torna uma coisa mais rara. E na Áustria, o povo do sul da Alemanha parece muito com o povo da Áustria. Só que eles parecem muito pouco com o povo do norte da Alemanha. Mas a religião é uma coisa marcante. Porque, por exemplo, os teutos, no caso, são saxões e... eu não lembro agora os outros povos lá do norte da Alemanha. Mas os godos têm os austrogodos, os visigodos, bavisgodos. Os godos eram o que eu chamo de paganismo germânico continental, que é o que eu realmente costumo atribuir ao paganismo germânico. Os teutos podiam ter uma ligação maior com os nórdicos, talvez, e não ter essa ligação com os godos, uma vez que também eles eram um povo de fronteira com os nórdicos, né? Com a Dinamarca, forte influência da Dinamarca, né? Mas a maior diferença entre a Alemanha e a Áustria não se dá nisso, mas sim na fase pós-cristã, porque a Áustria é um país católico, é um país que surgiu, cresceu, fixou-se, formou-se forte por causa da Igreja Católica. Então é um país católico. A Áustria, a essência dela é católica, não existe Áustria protestante. A Áustria, eu diria que junto com a Espanha e a França na Europa, foram um dos países que sustentou a Igreja Católica e a manteve forte. Enquanto a Alemanha, durante a Idade Média, era formada por vários pequenos principados, né? Não existia um reino da Alemanha em si. E aí veio Lutero, que era alemão. E ele converteu alguns reinozinhos, alguns principadozinhos em protestantes, enquanto outros se mantiveram católicos. No final, o reino de Brandemburgo e o reino da Pomerânia, que na verdade já começa a entrar meio Polônia, coisa assim, tinham sido convertidos ao protestantismo. E esses dois reinos se uniram para formar o reino da Prússia, né? Reino este que depois formou a Alemanha porque tomou os outros reinozinhos e expulsou a Áustria da comunidade germânica. Então, a Áustria se manteve católica, enquanto a Alemanha foi se tornando protestante. E essa é uma grande diferença. Posteriormente, depois, a Alemanha passou por uma série de coisas, né? Então, a religiosidade da Alemanha, a Alemanha em si, é meio zoada. Em compensação, a Áustria permanece católica, permanece uma coisa... A Áustria é um país de conto de fadas, pelo que eu fui lá. É tudo bem homogêneo, tudo parece bem definido assim, enquanto na Alemanha a coisa não é tão simples, né? Mas acho que era isso, né, que eu poderia falar sobre a religiosidade. Poderia fazer um vídeo complexo sobre isso, mas acho que a intenção não é essa. E eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu já comentei muita coisa, nossa. Provavelmente com as edições vai dar menos, mas já deu quase 22 minutos. Obrigado a todos que assistiram, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se eu respondi sua pergunta, fico feliz aí em ter respondido. Se tiverem mais perguntas, por favor, perguntem. Pra mim é interessante manter uma comunicação com vocês, afinal... a maior parte dos temas para vídeos e coisas legais que vem aqui pro canal vem da colaboração de vocês. E por fim, meu sincero agradecimento a todos. Obrigado e até a próxima.